Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fida, estamos aqui para a nossa conversinha da tarde, onde nós tratamos as notícias importantes que nos chegam, notícias que a imprensa não dá, e que é muito importante nós compartilharmos entre nós. E hoje eu tenho aqui uma notícia sobre perseguição religiosa. Vocês vão dizer, mas está sempre falando de perseguição religiosa, é na Nigéria, na China. Não, desta vez é aqui no Ocidente. E no Brasil, como é que está sendo? É esse tema que eu queria, por quê? Eu queria tratar desse tema porque o que eu vou ler aqui é uma carta que um amigo meu da França me escreveu e que ele me dá um relato das coisas de lá. E vocês vão ver como é impressionante. É só a gente trocar a França por Brasil, muita coisa se adapta. E muita coisa, se não chegou até aqui, um dia vai chegar, se continuar, evidentemente, essa pandemia de medo, essa pandemia, essa peste chinesa. Bom, ele vai contando na carta aqui, ele diz assim, com a quarentena, então é na França isso aqui, hein? Com a quarentena que começou na França no dia 17 de março de 2020, por causa do coronavírus, as igrejas foram fechadas e não se distribuiu mais sacramentos. Vocês conhecem outros lugares em que isso foi feito? Bom, vamos lá. Os santuários, como os de Lourdes, foram fechados. Nós já comentamos aqui, um absurdo. Lourdes, onde é o santuário das curas, né? Bom, a iniciativa veio em parte dos bispos, com raras exceções. Aqui também são raras as exceções de bispos e religiosos se declaram contra o fechamento das igrejas, né? Já chegou um absurdo. Aqui se pode ir no mercado, farmácia, na rua, comprar coisa, oficina, mecânica, né? Rezar não. Entrar na igreja, nem pensar. Mas não é porque o governo está proibindo, não. Não é porque o governo está proibindo, não. É porque alguns religiosos resolveram ser mais governistas que o governo, né? Bom, então a iniciativa e tal. E os católicos de missa ordinária e extraordinária se habituaram a assistir às missas pela televisão. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, porque não vale. Não vale. Elas não servem para cumprir o preceito, né? Tem um longo vídeo do padre Paulo Ricardo aí explicando isso. Que a Igreja Católica não é virtual. Bom, ele continua a carta. Tudo parecia em paz. A partir de meados de abril, o governo começou a anunciar medidas de liberalização da quarentena. No dia 19, domingo, o padre Philippe de Mestre, pároco da igreja Saint-André de l'Europe, no 8e arrondissement de Paris, é um bairro lá de Paris, resolveu celebrar a missa com portas fechadas e 7 pessoas presentes. Em plena missa, entraram 3 policiais armados na igreja e mandaram ele suspender a missa. O que é isso aqui? Isso aqui é China ou é França? Não, é França. Ou seja, isso, ele continua dizendo na carta dele, isso é ilegal. A polícia não pode entrar na igreja. A autoridade de polícia na igreja é do pároco. A notícia ficou um pouco escondida. No dia 22, os jornais deram o fato e o arcebispo de Paris manifestou seu protesto num programa da Rádio Católica Notre Dame. Fez muito bem protestar, porque é uma barbaridade, isso é uma arbitrariedade. O padre gravou um vídeo contando a invasão da igreja e dizendo que tudo teve origem numa delação de um vizinho que teria ouvido o órgão. Olha que mau espírito esse sujeito, né? Quer dizer, era um inimigo da igreja, aproveitou a ocasião para se vingar ou para fazer mal, né? Agora, é novidade isso para vocês que estão me ouvindo? Não, né? A gente já viu tanta coisa aqui no Brasil igualzinha, né? Incrível. Mas eu estou lendo para a gente ver que a coisa se dá em toda parte igual, do mesmo moldes, etc, etc, etc. Será que é combinado? Não sei, né? É estranho. Este vídeo, publicado no canal privado do Figaro, junto com a notícia no dia 22,
No mesmo vídeo, o sacerdote pede também a abertura das igrejas e liberdade de missas a partir do dia 11 de maio, fim da primeira etapa da quarentena. A partir desse caso, as reações foram crescendo. Isso é interessante também, que a gente sente que aqui no Brasil começam a crescer as reações. Começa a crescer, o povo está querendo missa, o povo quer sacramento, o povo quer confessar, né? O povo quer visitar o Santíssimo Sacramento, né? No mesmo dia, 22, o Figaro publicou uma tribuna de um professor de direito constitucional e de um advogado, protestando pela invasão da igreja em Paris e anunciando que se as missas não forem liberadas, vou virar aqui, no dia 11 de maio, data em que o governo anuncia a liberalização da quarentena, está configurado um atentado à liberdade religiosa. E é isso mesmo, é isso mesmo. No mesmo dia 22, o escritor, a gente vê que lá na França o governo está proibindo de entrar na igreja, mais do que... Aqui não, aqui o governo não está proibindo nada, né? Aqui quem proíbe, infelizmente, é o próprio clero, né? Mas pelo que eu estou lendo aqui, como ele diz, atentado à liberdade religiosa, que a medida está sendo, portanto, do governo. No mesmo dia 22, o escritor e historiador católico Jean Sevilla, em entrevista ao Figaro, reclama a liberdade de culto para a Igreja Católica. Nestes dias, começam a circular nas redes sociais vídeos de jovens e de casais jovens pedindo aos bispos para devolverem a missa, deixando os bispos entre a espada e a parede. Bom, então também há uma certa resistência do clero. A notícia, nesse sentido, ela está um pouco... me deixou na dúvida agora. Mas está tudo muito parecido com o Brasil, né? O primeiro vídeo veio da Áustria, tendo, entre outros protagonistas, duas filhas do embaixador da Hungria diante da Santa Sé, Eduard de Habsburg. Logo, apareceram versões na Alemanha e na Espanha. Olha só, é muito interessante também que essa reação, abram as portas, queremos a missa de volta, etc., ela vai se espalhando mais ou menos como uma mancha de azeite mais rapidamente nos outros países, né? A gente já começa a ter aqui no Brasil também. No dia 25, saiu uma versão na França muito combativa, acusando o governo de coibir a liberdade de igreja e promovida por uma secção da Associação de Famílias Católicas, uma entidade próxima do Opus Dei. Eu vi também um vídeo argentino espetacular no mesmo sentido. Queremos a missa de vuelta, queremos a missa de vuelta. No dia 24, saiu uma tribuna no Figaro com 130 sacerdotes pedindo em carta aberta ao presidente Macron a liberdade de celebrar missas a partir do dia 11 de maio. Opa! Tem padre valente lá, 130. Que bom, hein? Que bom. A partir do dia 28, aumentam os artigos que atacam o governo por impedir a liberdade ao culto católico. A gente vê que as duas coisas, então, tem, né? A gente tem lá também o governo proibindo e os bispos com medo. Então, é uma situação um pouquinho diferente da nossa aqui, que aqui nós só temos a segunda parte, né? Bom, a partir do dia 28, aumentam os artigos... até a Lavie escreveu em editorial que é chegado o momento de abrirem as igrejas e voltar à liberdade para sacramentos, guardando as medidas de prudência, claro. Os bispos começam no dia 29 a se exprimirem com palavras fortes. Quer dizer, no dia 29 do mês passado, então eles começaram a falar. Falam eles de passar a celebrar missas clandestinas. Olha só, China, minha gente, e de incompreensão e a cólera contra a decisão tomada no dia 28 pelo primeiro-ministro Edouard Philippe, o qual anunciou a abertura em grande parte do comércio não essencial e a liberdade de ir e vir a partir do dia 11 de maio. Mas as missas públicas continuam proibidas, embora as igrejas podem ser abertas. Quer dizer, deixa abrir a igreja, mas não pode rezar missa, que é a essência da nossa religião, o sacramento da Eucaristia que se realiza na missa,
Meu Deus do céu, a Santa Missa é o que há de principal dentro da igreja. Esta posição discriminatória contra a Igreja Católica produziu uma explosão de críticas, não só de bispos, mas de articulistas de várias tendências, que falam de uma ruptura que vai ser durável entre Macron e os católicos. É bom mesmo que seja. O bispo de Rouen pediu uma revisão desta decisão e recebeu uma resposta negativa do governo. As missas continuam proibidas até a segunda fase do processo de acabar com a quarentena, que devem ser provavelmente no dia 2 de junho. Então vocês estão vendo, já empurraram para o dia 2 de junho a quarentena. Estão fazendo a mesma coisa aqui, né? Uma semana a mais, outra semana a mais, outra semana a mais. E até quando nós vamos ficar sem missa? Eu já sei que em São Paulo tem muita missa clandestina já, escondido. Um casal, 3 pessoas, o padre mais alguns tantos. Já existe. Né? Mas você tem que conhecer, tem que ser amigo do padre, tem que ser mil coisas. Né? Nesse contexto muito tenso, estão surgindo outros temas polêmicos. Por falta de tempo, apenas indico que Monseigneur Sinetti, vigário-geral da Diocese de Paris, anunciou que os católicos devem se preparar para uma onda de miséria que vai seguir o fim da quarentena. Isso nós já sabemos também e nós estamos continuamente pedindo a Padre Pio que aqui no Brasil seja diferente. A política aqui no Brasil está sendo diferente desses países. A Europa, evidentemente, foram os primeiros. Nós aprendemos muita coisa com eles, né? E agora chegou a hora da gente pedir orações ao Padre Pio para que o Brasil não chegue a esse nível e que imediatamente as missas sejam liberadas. Ao melhor, que as portas sejam abertas, porque liberadas as missas já estão, tomando todos os cuidados, evidentemente, né? Bom, minha gente, fica aqui a nossa prosinha, que hoje se estendeu um pouquinho mais. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos com a oração da Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio. Não deixem, dá uma olhadinha aí no botãozinho embaixo, agora que não tem nenhum plantão, não dá para ninguém te atender, etc. Mas dá uma olhadinha aí no Seja Membro, clica lá, vê o que é que você pode fazer para ajudar o nosso canal. De repente você pode entrar numa daquelas categorias ali de ajuda e com isso perpetua nosso canal. Todo o dinheiro utilizado ali nesse Seja Membro nós usamos para reverter em anúncios para que mais pessoas conheçam o programa Padre Pio e o trabalho da Associação Regina Fide. Eu agradeço antecipadamente a todos que fizerem um pequeno sacrifício. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e